Fala galera, bem-vindos ao Visual Física mais uma vez. Eu sou o professor Clayton e hoje a gente vai estar falando sobre a primeira lei de Newton. Tá? A gente vai falar um pouquinho ali da relação entre força e movimento, dar uma passagem histórica rapidamente ali, a gente já encerra. Beleza? Aproveitem, forte abraço, vamos lá. Bom, vamos lá então. Pessoal, o conceito de inércia ele está ligado diretamente ao conceito de força e movimento. E lógico que isso foi uma construção de pensamento e conhecimento que gerou muita discussão ao longo de toda a história. Por exemplo, Aristóteles ele acreditava na ideia de que o movimento estava ligado diretamente à existência de força, que existia um vínculo então entre força e movimento de tal forma que os objetos que estão em movimento só estão em movimento porque existe uma força aplicada, e quando cessa o movimento, cessa também a aplicação da força. O que significa isso? Significa que, segundo ele, não existe, então, um objeto que esteja em movimento sem que sobre ele exista a ação de uma força. Beleza? Então, para manter o movimento, tem que existir a ação contínua de uma força. Isso, segundo Aristóteles. Já no século XIV, Jean Buridan, por exemplo, propôs a ideia de que, ao aplicar uma força sobre os corpos, você transferia para ele o chamado ímpeto, de tal forma que, por isso, ele entrava, então, em estado de movimento, uma questão de causa e consequência. Ainda pensando nessa evolução de pensamentos, veio Galileu com as ideias de experimentação, testou, acertou, errou, acertou, e o que ele percebeu? Que se você impulsionasse um corpo através de uma força e não aplicasse nenhuma outra força sobre ele, a ideia era de que o corpo iria permanecer com sua velocidade, sem variação. Mas quando você atuasse, você aplicasse sobre esse corpo e sobre ele atuasse uma força externa, como por exemplo força de atrito, esse então iria alterar o seu estado de movimento. Galileu relacionou então o conceito de força, não a velocidade, mas o conceito de força à variação de velocidade. E complementando, um contemporâneo de sua época, René Descartes, ele percebeu que uma trajetória retilínea era consequência da falta de força aplicada. Então olha que bacana, Galileu ele percebe que se você aplicar uma força, o objeto entra em movimento, e quando você para de aplicar essa força, ele permanece em movimento. E René Descartes ele mostra para a gente que o movimento retilíneo uniforme existe através da existência da não aplicação de força. Percebe que é uma junção de conceitos que culminou na ideia de hoje, que nós conhecemos como a ideia da inércia, que foi publicado no século XVII por Isaac Newton. E Newton ele disse o seguinte, uma força imprimida é uma ação exercida sobre um corpo a fim de modificar o seu estado, seja de repouso ou de movimento uniforme para frente em linha reta. Essa força consiste somente na ação e não mais permanece no corpo quando a ação termina. Caramba, professor, mas o que ele quer dizer com isso? Bom, a gente consegue formalizar melhor, partindo do enunciado, então, da minha conhecida primeira lei de Newton. Olha só que legal. Diz assim: um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. O que significa isso, então? E se eu não tiver uma resultante externa, o meu corpo tende a permanecer em seu estado natural de movimento. Que estado natural de movimento é esse? O estado natural de movimento que a gente está falando é repouso, velocidade igual a zero, ou movimento retilíneo uniforme, variação da velocidade igual a zero. Percebe, então, que quando falamos em estado natural de movimento, a gente está falando em movimentos sem aceleração. Beleza? Vamos dar uma olhada? Pega aí. Bom, galera, a gente está aqui no simuladorzinho do FET, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Vou colocar aqui, para indicar também os valores, tudo bem? As massas e a velocidade. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a força máxima permitida, 500 newtons para frente, ok? E vou esperar até que atinja a velocidade máxima alcançada. Então, quero que você repare em duas coisas: o tempo e o que acontece depois que atinge a velocidade máxima.
Dá uma olhada aí e puff, beleza, velocidade máxima. Repara o seguinte, demorou um pouquinho para que o objeto adquirisse essa velocidade máxima, levou um certo período de tempo, ok? E a partir do momento que parou, cessou a aplicação de força, também cessou a variação de velocidade. Porém, a inexistência de uma força externa não reduziu a velocidade, permaneceu com velocidade constante, que esse é o movimento retilíneo uniforme, como diz lá na primeira lei de Newton. E que se eu quiser alterar esse estado de movimento, eu tenho que gerar uma força, ok? Para que a partir daí, então, eu consiga gerar alguma variação de velocidade. E se eu paro de aplicar essa força, eu paro de gerar variações de velocidade. E o objeto torna, mais uma vez, a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? E agora eu quero que você compare o tempo, como eu havia comentado. Você prestou atenção no tempo que levou para colocar em movimento. E olha agora. Agora eu tenho não só 50 kg da caixinha, mas também 200 kg da geladeira. Beleza? E aí? Percebe que está demorando mais, né, para atingir o valor máximo de velocidade. Tem algum motivo, professor? Tem sim, tem um motivo. Já a gente responde esse motivo. Mas dá uma olhada, olha aí. E estou aplicando força. E agora sim atingiu a velocidade máxima. E percebe que, indiferentemente da massa, sem a interferência externa, sem uma força externa, ok? O sistema vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. E se eu quiser alterar o seu estado de movimento, eu sou obrigado, mais uma vez, a aplicar uma força externa. E perceba que pela massa ser maior também é difícil devolver para o estado de movimento inicial. Eu tenho que aplicar uma força e ter paciência, porque o tempo de atuação da força deve ser maior para compensar a existência dessa massa também. Beleza? Maravilha. Bora voltar lá então. Bom, o que a gente percebeu então? Percebemos que se nós variarmos a massa dos corpos, mesmo que sem a presença de forças externas adicionais, ou seja, com apenas uma força aplicada, percebemos que fica cada vez mais difícil fazer com que aquele corpo altere seu estado de movimento. O que significa isso? Significa que inércia pode ser medida. E o que mede a inércia é a massa. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua tendência a permanecer em seu estado natural. Mais difícil é para tirar ele de seu estado natural. Então, maior tem que ser a força para retirá-lo do estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Beleza? Bora fazer exercício? Dá uma olhadinha aí. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante que, em seguida, choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido a ou ao... Estamos falando do garoto, não estamos falando do skate. Tudo bem? Então, temos algumas opções ali. E o que aconteceu com o garoto? Ele estava vindo. Quando o skate foi bloqueado, foi barrado ali pelo obstáculo, o garoto continuou indo para frente. O que explica isso? A tendência de permanecer no seu estado de movimento é o princípio da inércia. Certo? Tudo bem? Mais um agora da PUC, que diz o seguinte: em muitas tarefas diárias é preciso arrastar objetos. Isso pode ser mais ou menos difícil, dependendo das forças de atrito entre as superfícies deslizantes. Investigando a força necessária para arrastar um bloco sobre uma superfície horizontal, um estudante aplicou ao bloco uma força horizontal F e verificou que o bloco ficava parado. Nessa situação, é correto afirmar que a força de atrito estático entre o bloco e a superfície de apoio em módulo é igual a quanto? Pessoal, vamos lá. Para tirar um corpo do seu estado natural, deve-se existir uma força externa resultante. Se ele permanecer em seu estado natural, significa que a força externa resultante vale 0. Logo, você empurra o objeto para frente, o atrito para trás, e se não sai do lugar é porque os dois são iguais em módulo. Tudo bem? Beleza.
Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Volta esse vídeo quantas vezes você quiser. Curte aí, compartilha, pode comentar se tiver alguma dúvida também. Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, tá aí, @prof_Cleiton. É isso aí, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.